Por que o dinheiro some tão rápido, mesmo quando você ganha mais? Essa é a pergunta que muita gente faz em silêncio, olhando a conta no meio do mês e sentindo um aperto no peito. O salário entra, parece que agora vai dar, e poucos dias depois, tudo some. Não some de uma vez, some aos poucos. E é justamente isso que torna o problema tão perigoso. Porque quase nunca existe um único vilão gigante destruindo seu orçamento. O que existe são vazamentos pequenos, constantes, quase invisíveis. Uma assinatura aqui, uma parcela ali. Um pedido de comida porque você chegou cansado. Uma compra de R$ 50 que parece inocente. Outra de 30. Mais uma de 80. Separadas, elas parecem nada. Juntas, podem engolir o mês inteiro. E é assim que muita gente vive, achando que o dinheiro acaba porque ganha pouco. E em alguns casos, isso é verdade. Há pessoas cuja renda mal cobre o básico. Para elas, não existe milagre. Existe necessidade de renda maior. Mas há outro grupo, talvez o seu, talvez o de muita gente que está assistindo agora. Pessoas que começaram com 2.000, depois foram para 3.000, depois 5.000, depois 7.000, talvez até 10.000. E mesmo assim continuam com a mesma sensação. Nunca sobra. Isso tem nome: inflação do estilo de vida. Você ganha mais, mas também começa a gastar mais. Troca o celular, troca o carro, melhora o apartamento, pede comida com mais frequência, compra roupas novas, faz viagens melhores, assina serviços novos e, sem perceber, transforma toda a melhora de renda em aumento de despesa. A escada sobe, mas a margem continua no mesmo lugar. Imagine alguém como Lucas. Quando ele ganhava R$ 2.500, dizia: se eu ganhasse 4.000, estaria tranquilo. Depois ele consegue a promoção. 4.000 entram na conta e por um tempo parece que tudo mudou. Há mais espaço, mais alívio, mais sensação de conquista. Só que logo ele troca de celular, pede comida com mais frequência, assina novos serviços, compra roupas, muda a rotina. E de repente, 4.000 já não parecem muito. Então ele pensa: se eu ganhasse 6.000, aí sim. Mais uma promoção. 6.000. E o que acontece? O padrão sobe de novo. O apartamento melhora, o carro aparece, os restaurantes mudam, as viagens aumentam, as parcelas crescem, e Lucas volta a sentir exatamente o que sentia quando ganhava 2.500. Falta. Essa é a armadilha. Quanto mais você ganha, maior pode ficar sua capacidade de criar novas necessidades. O problema não é só ganhar pouco. O problema é fazer o seu estilo de vida correr junto com cada aumento. Aí você sobe, mas não avança. Você trabalha mais, recebe promoções, se esforça, mas continua sem margem. E existe algo ainda pior. Depois que o padrão sobe, ele raramente desce com facilidade. Luxo deixa de parecer luxo, vira normal. O celular extraordinário vira apenas seu celular. O carro novo vira só o carro. O apartamento melhor vira simplesmente a sua casa. O cérebro se adapta. E quando se adapta, já começa a pedir a próxima coisa. É nesse ponto que entra uma máquina gigantesca, trabalhando o tempo todo para fazer você sentir que ainda está faltando alguma coisa. A publicidade. A publicidade não precisa apenas convencer você de que um produto é bom. Primeiro, ela precisa convencer você de que algo está faltando na sua vida. Seu celular está velho, sua roupa saiu de moda, seu carro não representa mais quem você é. Sua casa poderia ser mais bonita, sua viagem poderia ser melhor, sua vida poderia ser mais interessante. Então, aparece a solução. Compre. E por alguns minutos, funciona. Você compra, sente uma pequena explosão de satisfação. Depois, ela passa e o ciclo recomeça. Mas hoje existe algo ainda mais poderoso do que a publicidade. Algo que provavelmente está no seu bolso agora: as redes sociais. Você abre o celular e vê alguém nas Maldivas,
Outra pessoa comprou um carro. Outra reformou a casa. Outra está num restaurante bonito. Outra mostra um novo celular. Outra parece viver uma vida impecável. E de repente, a sua própria vida parece pequena. Só que você esqueceu uma coisa fundamental. Você está comparando a sua vida inteira com os melhores 15 segundos da vida de centenas de pessoas. Você vê a viagem, não vê a fatura. Você vê o carro, não vê as parcelas. Você vê a casa, não vê o financiamento. Você vê o sucesso, não vê o patrimônio. Mesmo assim, o cérebro recebe a mensagem: todo mundo está avançando, menos você. E essa sensação custa caro. Porque começamos a comprar não só o que queremos, compramos o que achamos que precisamos para não parecer que estamos ficando para trás. E aí, dinheiro deixa de ser apenas ferramenta de sobrevivência. Vira ferramenta de comparação. Você não quer só um carro, quer um carro compatível com a imagem que acredita que deveria ter. Você não quer só uma casa, quer uma casa que represente seu nível de sucesso. Você não quer só viajar, quer viajar para um lugar que pareça interessante quando alguém perguntar para onde você foi. Agora pensa com honestidade. Se nos próximos 5 anos ninguém pudesse ver seu carro, ninguém soubesse qual celular você usa, ninguém visse suas roupas, ninguém soubesse onde você viajou e você fosse proibido de postar qualquer compra, você gastaria exatamente do mesmo jeito? Essa pergunta incomoda, mas ela revela algo importante. Talvez uma parte daquilo que chamamos de qualidade de vida seja, na verdade, necessidade de demonstrar qualidade de vida. E demonstrar custa caro. Só que os vazamentos não param aí. Existe uma ameaça ainda mais silenciosa. Não é a compra grande que você faz uma vez por ano. É a frase aparentemente inofensiva: é só R$20. Só 20. Só 30. Só 50. Só hoje. Só porque tô cansado. Só porque estou triste. Só porque mereço. Quando dezenas desses só aparecem no mesmo mês, o estrago pode ser assustador. R$30 por dia durante 30 dias viram R$900. E a maioria das pessoas não sente medo de R$30, mas sente medo quando alguém tira 900 de uma vez. O problema é que o dinheiro não foi tirado de uma vez. Ele escapou em doses pequenas demais para assustar, mas grandes o suficiente para destruir sua margem. E hoje ficou mais fácil gastar assim. Antes, comprar exigia esforço. Você precisava sair, ir até a loja, encontrar o produto, pegar dinheiro, entregar, receber troco. Existia atrito. Hoje não. Hoje você está deitado. São 23h47. Abre o celular, 2 toques. Compra realizada. O prazer vem agora. A fatura chega depois. Cartão. Pagamento por aproximação. Aplicativos. Um clique. Tudo ficou mais fácil. E facilidade é maravilhosa. Até percebemos que também ficou extremamente fácil gastar sem sentir que está gastando. Você não vê notas saindo da carteira, não sente o dinheiro diminuindo, apenas encosta o cartão. Pronto. E aqui muita gente faz a pergunta errada. Cabe no meu orçamento? Na verdade, a pergunta que fazem é outra. Cabe na parcela? E essa é uma diferença brutal. Imagine um celular de R$6.000. Você pensa que é caro. Então aparece 12 vezes de 500. De repente parece possível. O preço não mudou, mas a percepção mudou. Agora você soma mais uma parcela. Mais 200, mais 150, mais 90, mais 300. Separadamente, todas cabem. Até o dia em que o salário cai e você percebe que boa parte dele já tem dono. Você trabalha hoje para pagar decisões que tomou meses atrás. Toda vez que parcela uma compra, está prometendo uma parte do seu trabalho futuro. Seu eu de hoje recebe o produto. Seu eu de daqui a 6 meses ainda está pagando. Seu eu de daqui a 10 meses ainda está pagando. E talvez já nem sinta a satisfação daquela compra. É assim que alguém pode ganhar um salário razoável e ainda se sentir sufocado. Não porque existe necessariamente uma despesa gigantesca, mas porque existem dezenas de pequenas promessas financeiras acumuladas.
Então, o mês acaba. Nada sobrou. Você se culpa. Promete mudar. E cria a estratégia clássica. No próximo mês, eu guardo o que sobrar. Parece responsável. Parece maduro. Mas essa frase é justamente o erro que prende milhões de pessoas por anos. Porque o dinheiro, na prática, não sabe que precisa sobrar. O presente sempre encontra um jeito de consumir o que tiver disponível. Você recebe 5.000. No primeiro dia, parece abundância. Aí pede comida, R$ 60. Depois, compra outra coisa, R$ 90. No fim de semana, R$ 180. Depois, mais R$ 35. Mais R$ 70. Mais R$ 120. Nada parece grave, porque cada gasto é comparado ao saldo atual. E o saldo ainda parece suficiente. Só que esse saldo não precisa pagar apenas o presente, também precisa pagar o futuro. Emergências, objetivos, investimentos, aposentadoria, períodos sem renda, sonhos, problemas que ainda nem aconteceram. E o futuro não grita. O delivery grita. A promoção grita. O celular grita. O futuro é silencioso. Por isso, esperar sobrar é uma estratégia frágil. Você está dizendo: primeiro eu satisfarei tudo que o presente pedir. Depois, penso no futuro. Só que o presente nunca termina de pedir. Então a lógica precisa mudar. Não guardar o que sobra depois de gastar, mas decidir antes o que não vai ser gasto. Pense numa empresa que recebe dinheiro, gasta sem planejamento e no fim pergunta se sobrou alguma coisa. Quanto tempo ela sobreviveria? Empresa trabalha com orçamento, limite, meta, planejamento. Mas muita gente administra a própria vida financeira no improviso. Recebe, gasta, espera, torce. E quando nada sobra, acha que foi azar. Talvez não tenha sido azar. Talvez tenha sido ausência de sistema. Isso não significa pegar metade do salário e investir amanhã. Cada realidade é diferente. Para alguém endividado, a prioridade pode ser sair de uma dívida cara. Para outra pessoa, construir uma reserva. Para outra, aumentar a renda. Mas o princípio é sempre o mesmo. O futuro precisa existir dentro do orçamento e não receber apenas aquilo que o presente rejeitou. Se você recebe um valor, separe uma parte assim que ele entrar. Pode ser 5%, pode ser 10%. Pode ser o que for possível agora. O percentual exato não é o mais importante no começo. O importante é a mudança psicológica. Antes, você gastava primeiro e tentava guardar depois. Agora você decide antecipadamente que uma parte não será consumida. Parece pequeno, mas muda tudo. Porque nosso cérebro se adapta ao espaço disponível. Se você considera tudo disponível, ele ocupa tudo. Se parte do dinheiro já tem função definida, você passa a organizar decisões dentro do restante. E isso cria limite. E limite, às vezes, é o que cria liberdade. Porque quanto mais cara a sua vida fica, mais dinheiro você precisa produzir continuamente. Isso transforma até um ótimo salário numa algema dourada. Você ganha muito, mas não pode parar. Não pode diminuir, não pode mudar, não pode experimentar, não pode arriscar. Porque tem parcelas esperando, um financiamento esperando, um padrão esperando. É por isso que alguém pode parecer muito bem-sucedido e estar financeiramente preso, enquanto outra pessoa, com uma vida menos impressionante, possui mais liberdade para dizer não. Não para um trabalho que destrói, não para uma dívida absurda, não para uma compra feita só para impressionar, não para uma situação que já não quer suportar. Quando não existe margem financeira, muitas vezes você não pode dizer não. Precisa aceitar. E é por isso que guardar dinheiro não é obsessão por números. É acumular possibilidades. Uma reserva financeira não é só um número. Pode representar meses de tempo. Um investimento não é só dinheiro parado. Pode representar uma parte do futuro que você não precisa vender em troca de salário. Patrimônio não é só riqueza.
pode ser liberdade armazenada. Mas essa liberdade começa a ser destruída quando você entra numa armadilha muito comum. Agora eu posso. Agora posso trocar o carro. Agora posso morar em outro lugar. Agora posso comprar roupas melhores. Agora posso aumentar meu padrão. Nada disso é necessariamente errado. O problema é quando eu posso se transforma automaticamente em então eu devo. Você pode gastar. Não significa que precisa. Pode financiar. Não significa que deveria. Pode comprar. Não significa que aquilo vale o preço. E aqui vale fazer um exercício simples, mas desconfortável. Pegue seus últimos 3 meses e separe mentalmente os gastos em 3 grupos. Primeiro, essencial. Aquilo que realmente mantém sua vida funcionando. Segundo, importante. O que não é essencial para sobreviver, mas melhora sua vida de verdade. Terceiro, automático. E esse terceiro grupo costuma revelar muita coisa. Assinaturas que você quase não usa. Compras por impulso. Pedidos feitos por hábito. Parcelas antigas. Taxas. Coisas que você pagou e hoje nem consegue explicar por quê. Talvez você descubra que o problema não é aquilo que você ama. O problema é aquilo que você nem percebe. E cortar o que não entrega valor é muito diferente de cortar tudo o que torna a vida boa. Também existem os gastos emocionais. Você teve um dia ruim, compra. Está ansioso, compra. Está entediado, abre um aplicativo e compra. Terminou um relacionamento, compra. Recebeu uma promoção, gasta. Está comemorando, gasta. Está triste, gasta. O dinheiro começa a servir como recompensa, consolo, status, distração, validação. E quando o dinheiro vira medicamento emocional, não basta uma planilha. Porque você não está lutando contra números, está lutando contra gatilhos. Talvez o problema não seja eu gasto demais com delivery. Talvez seja quando chego exausto, não quero cozinhar. Talvez o problema não seja compro roupas demais. Talvez seja comprar me dá uma sensação temporária de recompensa. Talvez o problema não seja gasto muito no fim de semana. Talvez seja tenho medo de dizer não e parecer que não acompanho meus amigos. Quando você entende o motivo por trás do gasto, tu começa a atacar a causa, não só o sintoma. E ainda existe outra frase perigosa. Depois eu compenso. Hoje, gasto 300. Semana que vem, eu economizo. Hoje, compro. Mês que vem, eu guardo. Hoje, parcelo. Depois organizo. O problema é que o futuro sempre parece mais disciplinado do que o presente. Imaginamos um eu do mês que vem perfeito. Só que chega o mês que vem, e aquele eu do futuro vira você. Com os mesmos impulsos, os mesmos hábitos e mais uma conta para pagar. É por isso que mudança financeira raramente acontece só com motivação. Motivação passa. Sistemas permanecem. Se você quer guardar, automatize. Se uma categoria explode, crie limite antes. Se compra online é seu ponto fraco, aumente o atrito. Remova cartão salvo. Espere 24 ou 48 horas. Coloque o produto na lista, não no carrinho. Você ficaria surpreso com a quantidade de coisas que parecem indispensáveis às 23 horas e parecem inúteis 2 dias depois. Mas ainda existe algo mais profundo. Antes de comprar, pergunte: eu quero isso ou quero a sensação que acredito que isso vai me dar? Talvez você não queira o relógio. Quer reconhecimento? Talvez não queira o carro. Quer sentir que venceu? Talvez não queira aquela compra. Quer aliviar uma semana ruim? Talvez não queira aquela viagem naquele momento. Quer provar que sua vida também é interessante. E muitas vezes, a compra não resolve a emoção. Só adiciona uma parcela. Por isso, o verdadeiro controle financeiro não começa no aplicativo do banco. Começa alguns segundos antes da decisão. No espaço entre eu quero e eu vou comprar. Se você aumentar esse espaço, começa a recuperar controle. Mas ainda existe uma última armadilha, talvez a mais importante.
Você pode cortar desperdícios. Pode aumentar a renda, pode automatizar, pode investir, pode fazer tudo certo e ainda assim sentir que nunca tem dinheiro suficiente. Por quê? Porque talvez você nunca tenha definido o que é suficiente. Se você não sabe o que é suficiente, sempre faltará alguma coisa. Sempre haverá um carro acima, uma casa maior, uma viagem melhor, um salário maior, outra meta, outro nível. E você pode passar a vida inteira acumulando mais, sem nunca sentir que chegou. Então a pergunta muda. Não é só quanto você ganha. É quanto da sua próxima melhora financeira você vai permitir que permaneça com você. Se sua renda aumentar 50% amanhã, daqui a 2 anos você terá construído mais patrimônio? Ou apenas terá uma vida 50% mais cara? Essa pergunta revela muito. Porque quando todo dinheiro novo vira nova despesa, nenhum salário parece suficiente por muito tempo. Mas quando você cria distância entre o que entra e o que sai, alguma coisa muda. No começo, sobra dinheiro. Depois, vira reserva. Depois, patrimônio. E com o tempo, vira liberdade. Não liberdade para nunca mais trabalhar, mas liberdade para escolher melhor. Para respirar diante de um problema. Para recusar algumas coisas. Para aceitar oportunidades. Para não depender de crédito em qualquer emergência. Para não viver olhando desesperadamente para a data do próximo pagamento. Talvez seja isso que você esteja procurando quando diz que queria que sobrasse dinheiro. Talvez você não queira apenas dinheiro sobrando. Você quer respirar. Quer sentir que está avançando. Quer olhar para o futuro e perceber que alguma coisa está sendo construída. Então, comece por aí. Não tentando impressionar ninguém. Não tentando ficar rico no próximo mês. Não transformando sua vida em prisão. Comece criando espaço entre aquilo que entra e aquilo que sai. Porque é nesse espaço, mesmo que pequeno no começo, que seu futuro financeiro começa a existir. E eu quero deixar uma última frase para você guardar. Não espere sobrar. Decida o que precisa permanecer. Se este vídeo fez sentido para você, escreva sobrar nos comentários e complete a frase. O dinheiro que começar a sobrar vai servir para a boa. E se inscreva no canal. Porque dinheiro sem direção encontra milhares de lugares para desaparecer. Mas dinheiro com propósito começa a construir alguma coisa. Reserva, tempo, segurança, liberdade